Boa tarde. Hoje eu vim apresentar para vocês o Laboratório de Síntese Orgânica LASO. Ele foi criado recentemente, em 2015, e em 2009 recebeu o credenciamento da Agência Nacional de Petróleo, que estimula a pesquisa de novas tecnologias no setor, como a síntese de polímeros. O nosso logo ele recebeu uma repaginada recentemente, e agora é assim que vocês vão nos reconhecer. A nossa equipe muito talentosa, é composta de alunos e liderada pela Luciana Costa e Daniel Gonzaga. As principais linhas de pesquisa são polimerização heterogênea, catálise heterogênea, lipases, polímeros antimicrobianos, polímeros de impressão iônica, desenvolvimento de metodologia para caracterização e tratamento de resíduos e efluentes industriais, biodiesel, realização de ensaios ecotoxicológicos. Agora vocês vão ver algumas fotinhos do nosso laboratório, que é bem organizado, porém bem pequenininho. Agora eu vou apresentar para vocês um dos trabalhos que está sendo desenvolvido neste laboratório. É a ecotoxicologia. A toxicologia é uma área da ciência em que visa estudar as interações das substâncias químicas sobre os organismos. E ela possui vários ramos de estudos, isto porque as substâncias químicas estão presentes diariamente em nosso cotidiano, indo de produtos de limpeza a medicamentos. Diferentemente, a ecotoxicologia é a área de estudos dos efeitos tóxicos causados por poluentes sobre os ecossistemas e os animais, incluindo seres humanos, vegetais e micro-organismos. A CONAMA é a principal ferramenta legal do Brasil que dá resolução ao controle de efluentes lançado nas águas superficiais. Estabelece também condições e padrões de lançamento de efluentes nos corpos hídricos. Esta resolução define os bioensaios como os testes realizados para determinar o efeito deletério de agentes físicos ou químicos por diversos organismos aquáticos, com o intuito de avaliar o risco à saúde humana. Existe ainda no Brasil uma série de organizações que recomenda a utilização de diversos procedimentos em diferentes espécies de animais para a comprovação mais segura dos ensaios. Dentre elas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas elabora normas para bioensaios, padronizando o tipo de ensaio, procedimento, visando adaptar às necessidades do país. Neste quadro, podemos ver que os poluentes causam alterações citológicas e bioquímicas que mudam desde a fisiologia e atingem o ecossistema inteiro. O principal objetivo dessa ciência, ela vem para avaliar os impactos causados nos organismos e extrapolar para o ecossistema a partir de substâncias que a gente utiliza no nosso dia a dia ou substâncias que são produzidas por alguma indústria e que muitas das vezes vão parar nos corpos receptores dos ambientes naturais. Depois, a gente vai precisar ajudar a elaborar produtos com baixa toxicidade. E o nosso terceiro objetivo, assim, um dos principais, na verdade, é a gente desenvolver protocolos de teste de toxicidade que permitam definir as concentrações ou então a quantidade daquela substância que pode trazer uma toxicidade para aquelas espécies presentes de um determinado ambiente. Após identificar o nosso objetivo, a gente vai ter que entender quais fatores que interferem na questão da toxicidade. Quem são esses fatores?
a nossa concentração. A concentração muitas das vezes é o que limita você ter um remédio, um medicamento ou um agente tóxico. As propriedades das substâncias químicas a qual o organismo é exposto. Algumas substâncias químicas a gente aprende que elas podem interagir com maior facilidade no nosso organismo e outras não. E o tempo de exposição. O tempo de exposição também muitas das vezes é o que contribui muito para a questão da toxicidade. Às vezes você está exposto a um contaminante, mas a concentração dele é muito baixa. Só que devido à alta exposição, a exposição diária com aquela substância, vai te levando a ter algum efeito, porque vai se acumulando aquilo dentro de você e vai tendo até um próprio desgaste do seu corpo, do seu organismo, do seu próprio metabolismo. Depois de a gente entender os fatores que interferem a toxicidade, a gente vai começar também a estudar a base dos testes de toxicidade. Os testes, eles geralmente são ensaios que a gente faz em laboratório. As condições experimentais são sempre específicas e controladas, ou seja, a gente tenta colocar aquilo que é natural, entre aspas, a gente tenta simular o que é natural daquele organismo. Ou seja, se eu for estudar um peixe e os problemas que aquele peixe pode ter conforme eu jogar um contaminante naquele rio, eu vou ter que colocar as condições ambientais que ele vive, porque se eu modificar aquelas condições, como é que eu vou saber se o meu contaminante que está afetando, contribuindo para a morte daqueles organismos, ou são as condições ambientais que não são adequadas? Os organismos teste também são expostos a diferentes concentrações da amostra, isso porque, como eu já havia falado antes, a concentração ela é um fator que determina a nossa toxicidade ou não. E para que servem os ensaios ecotoxicológicos? Esses ensaios eles vão servir de ferramenta para auxiliar na avaliação da carga poluidora. Ou seja, às vezes você pode ter até um resíduo que ele tenha quantificado cada tipo de substância presente, mas muitas das vezes aquelas substâncias, mesmo em baixas concentrações, ela não diz muito sobre como aquelas substâncias vão interagir com o organismo. Então é mais fácil você averiguar se a poluição ela afeta o organismo com um teste de toxicidade do que com a quantificação daquela substância. Além disso, a gente deve realizar para mais de uma espécie representativa da biota a ser estudada, ou seja, a gente precisa realizar para níveis tróficos diferentes. Depois que a gente entende para que serve o teste e como é a base dele, a gente vai dividir o teste em duas formas: o teste agudo e o teste crônico. O teste agudo ele vai representar um teste de curto prazo, ou seja, a gente vai ter uma duração de teste pequena. Então, o que a gente vai tentar analisar nesse momento vai ser a questão da letalidade, em alguns casos, a imobilidade de 50% dos índices, ou seja, já no teste crônico, a gente vai ter o quê? Um teste prolongado, um tempo maior de teste. O que a gente vai estar tentando observar no ensaio crônico, nesse momento, é mais a questão da reprodução, do desenvolvimento dos ovos e crescimento daquele organismo ou maturação. A maturação que a gente se refere nesse caso seria dos órgãos que muitas das vezes alguns reagentes tóxicos acabam danificando ou fazendo com que eles não cresçam, justamente porque o funcionamento do organismo não é o mesmo quando a gente está inserido num ambiente contaminado. Outro fator também que a gente acaba utilizando para fazer uma avaliação, um teste de ecotoxicidade, é quando a gente coloca parâmetros de comparação. Então, quem seria nosso controle positivo? O nosso controle positivo ele vai ser sempre um contaminante que a gente tenha certeza do poder de toxicidade dele. Ou seja, a gente sabe que com certeza se o organismo for exposto a ele, mesmo em baixas concentrações, ele vai causar um efeito de morte nesses nossos organismos, como o caso de cromato de potássio e o dodecilsulfato de sódio.
E o controle negativo é o que eu falei. A gente não pode receber nenhum tipo de contaminante aqui. Ou seja, a gente não pode colocar nenhum reagente, como é o caso de cromato de potássio, do sulfato de sódio, não pode, nem amostra. Se caso nossos organismos tiverem alta mortalidade nesse controle negativo, quer dizer que a gente tem contaminante em nossos materiais que a gente vai estar usando para análise. Para a realização do teste. A gente está aqui colocando essa norma BNT NBR 16530, que é uma norma que fala sobre o teste de toxicidade utilizando Artemia salina, que é um crustáceo. Como que a gente começa o nosso processo de teste? Primeiramente, todo teste a gente vai precisar de ou obtenção dos organismos, que a gente pode fazer por compra, que é o caso da Artemia, que a gente pode estar adquirindo em loja de aquário, ou a gente pode estar fazendo a coleta dessas artêmias no mar. Ali, depois que a gente faz a compra, a gente coloca essas artêmias para eclodir, ou seja, vai pegar esses cistos e vai colocar dentro de um recipiente que vai ser o nosso recipiente de eclosão. E o que a gente tem dentro desse nosso recipiente de eclosão? Água do mar. Água do mar que a gente mesmo preparou em laboratório. Isso fazendo uso de alguns sais que são padronizados também dentro da norma. Nós colocamos então nossos cistozinhos na nossa incubadorazinha. Depois a gente vai ter a eclosão dos cistos. Esses cistos, quando eclodem em 24 horas, a gente vai fazer uma transferência desses cistos. Tá vendo que aqui só ficou a casca? Para justamente tirar essas cascas e vai colocar para incubadora por mais 24 horas. E esse aqui é o resultado que a gente tem após 48 horas de incubamento dos cistos da Artemia. A gente tem a nossa artêmiazinha na fase que a gente precisa e a fase que a gente vai dar início ao nosso teste. São os testes preliminares e os definitivos. O teste preliminar, ele vai se basear principalmente na gente descobrir qual a menor concentração que causa letalidade de 100% dos indivíduos, ou seja, vai ser a menor concentração que eu vejo morte de todos os meus indivíduos. E a gente também vai ter que determinar qual é a maior concentração que a gente não observa nenhuma morte. E a partir daí que a gente tem todas essas... Ou seja, a gente vai estar realizando um teste com várias concentrações da nossa substância ou vários tipos de diluições da nossa amostra. A partir disso, dos resultados que a gente gerou aqui no teste preliminar, a gente vai passar para o teste definitivo e é ele quem vai determinar a nossa concentração letal. Mas durante nossos testes preliminar e definitivo, a gente vai estar tendo análise dos nossos parâmetros. Ou seja, a gente vai estar aqui fazendo análise de pH, aqui também a gente mede a condutividade no pHômetro e aqui a gente mede a temperatura e o oxigênio dissolvido. E quando a gente faz todos esses processos que foram falados anteriormente, a gente vai poder determinar, depois de terminar tudo, a gente vai poder determinar quem é a nossa concentração letal, que causa 50% da morte dos indivíduos. Esses daqui são os resultados que a gente sempre obtém. E aqui estão presentes tanto o número de indivíduos mortos em 24 horas, tanto o número dos indivíduos mortos também em 48 horas, a porcentagem de indivíduos mortos no total. A gente determina a série 50. Vai estar utilizando um programa que é muito mais fácil. A gente vai estar utilizando algumas informações que a gente vai dar para o programa. O que a gente deve observar em geral vai ser esse gráfico aqui em forma de S, onde a gente vai ter a mortalidade em função da nossa concentração. E a carta controle, agora por último, ela é um fator importante, já que a gente vai fornecer um limite superior e um limite inferior de dados, dos quais vão dizer se os nossos resultados eles vão estar dentro de uma normalidade, dentro de um controle estatístico, ou caso esses pontos azuis estejam fora dessas linhas vermelhas, quer dizer que a gente não tem um controle estatístico seguindo um padrão. Todo o nosso processo a gente vai estar avaliando por meio dessa carta controle.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado sobre esse basicão de ecotoxicologia e que vocês também tenham gostado do nosso laboratório. A gente vai ficar por aqui. Beijos e tchau!